Dois. Isso. Ok, compartilha. Certo, estamos ao vivo. Então vamos falar hoje sobre parte de empreendedorismo médico. E hoje o tema vai ter bastante questões importantes aí para quem pretende abrir um consultório, abrir uma clínica. Serão temas abordados na nossa live de hoje. Então vamos lá, falar de empreendedorismo na empresa médica e abrindo o seu próprio consultório. E aí, quais são os fatores que você tem que levar em consideração? O primeiro deles que eu quero trazer é sobre a proposta de valor. E aí, o que seria essa proposta de valor? Essa proposta de valor é interessante porque ela tem os seguintes pontos. Não é o serviço que você vai prestar de fato que vai entrar nessa proposta de valor, e sim qual é o resultado que você vai gerar para o seu paciente. Então, qual é a experiência que você vai gerar para o seu paciente? Então, assim, muitos médicos pensam, não, eu vou fazer uma consulta. Mas o paciente, ele não está comprando a consulta em si, não é a consulta o produto final da sua empresa. Ele está comprando o alívio porque ele está com uma determinada dor e precisa de uma receita para conseguir um determinado medicamento. Então, isso seria uma das propostas de valor. A outra proposta de valor que você pode ter, fala, não, é um atendimento diferenciado. E esse atendimento diferenciado, ele é o seguinte, esse atendimento, ele não vai constar simplesmente falar assim, não, eu quero um médico que me escute e dê as melhores estratégias para eu poder conseguir resolver o meu problema. Então, ele não quer, muitas vezes, né, dentro da sua proposta de valor, ela pode ser diferenciada, que fala assim, não, eu não quero simplesmente passar uma consulta rápida para pegar uma receita. Não, eu quero um médico que consiga falar toda a minha trajetória, para eu ver a melhor estratégia, para eu conseguir me livrar daquele problema. Então, muitas vezes, ele quer contar ali um pouco da história dele, trazer alguns desafios que ele enfrentou durante aquele tratamento, se ele tiver um tratamento um pouco maior. Então, ele quer entender o que, de fato, você vai agregar para ele. Então, esse ponto é legal você saber, por conta que, muitas vezes, vocês pensam que é só o tempo ali você vai fazer a consulta que vai ser necessário. Então, qual é a dor que você resolve do paciente de fato? E nem sempre os pacientes estão carentes só da receita ou só do medicamento para poder resolver a dor dele. Muitas vezes ele quer ser ouvido para poder entender qual é realmente o problema dele e se você de fato vai ser o melhor profissional para resolver essa dor do paciente. E também uma proposta de valor, ficar claro, ela contribui aí para a cobrança do paciente. Porque assim, é interessante você saber qual que é a proposta que você vai ter. Dentre essa proposta, o que eu estou falando com isso? Você tem a proposta, minha proposta de valor é ser uma clínica popular, onde eu consigo dar um atendimento de qualidade com um preço baixo. E aí vou ter uma rotatividade maior com a minha clínica e consigo ganhar um dinheiro interessante e consigo atender um público que tem um poder aquisitivo menor. Então, essa pode ser uma proposta de valor. Uma outra proposta de valor pode ser, falar, não, eu vou fazer uma consulta um pouco mais demorada, onde eu vou fazer um diagnóstico, anamnese completa com o meu paciente. Com isso, ele vai me pagar um valor maior, vou selecionar qual é o meu público, daqui a pouco a gente trata sobre essas questões de públicos. Mas aí você tem uma proposta diferenciada para o seu paciente. Então, a proposta de valor é uma consulta mais demorada, uma análise melhor, um lugar melhor. Então, eu tenho uma recepção um pouco mais sofisticada e uma proposta diferente. Então, não é melhor preço, mas uma experiência diferenciada para o meu paciente. Então, essa é um dos modelos de propostas de valor aí que vocês podem utilizar. Outra parte interessante é a parte de segmentos de clientes. Então, quando nós estamos falando de segmentos de clientes, quais são as questões que seria interessante você entender aí sobre segmentos de clientes? Nessa parte de segmento de clientes, nós temos o seguinte, que muitas pessoas elas confundem aí, que a gente fala, não, eu quero atender todo mundo, quero atender todos os públicos, fala, mas qual segmento de clientes você quer atender? Fala, não, todo mundo, homem, mulher, de 18 a 65 anos. Só que aí tem uma frase que o pessoal usa muito em marketing, justamente nessa hora de segmentar os clientes, segmentar quais são os pacientes que você pretende atuar.
ele fala o seguinte: quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Porque se você quer falar com todo mundo, porque assim, imagina o seguinte cenário: se eu for falar com um jovem, um adolescente de 18 anos, a conversa que eu tenho que ter com ele é uma. Quando eu falo com uma pessoa já adulta, com seus 30, 35 anos, a conversa é diferente, já é uma outra conversa. Se eu estou falando com uma pessoa já dos seus 40 e poucos anos, já teve filhos, normalmente, uns já teve filhos, já passaram por alguns empregos e tal. Então, a conversa com ele é diferente, ele vive outros desafios. E uma pessoa com mais de 60, ela já vive outros desafios. Então, assim, não adianta você falar, porque pensar que vai falar com todo mundo, que você não vai conseguir se comunicar. Você não consegue ter um engajamento com essas pessoas. Então, é importante você ter essa estratégia bem definida de qual é o segmento de clientes que você quer ter. Um outro exemplo de segmento de clientes é a questão da classe social. Quanto que esse cliente ganha? Onde ele mora? Então, é importante você saber disso também, porque você sabendo dessas informações, você vai conseguir ter mais clareza e entender qual que é o seu público-alvo. Porque se você tem um público, por exemplo, quero atender um público que é de classe média alta, que mora no Morumbi, por exemplo. E aí, vou ver qual região do Morumbi que esse pessoal mora. E aí, com isso, eu consigo falar com eles. Por exemplo, se eu for utilizar a estratégia de marketing utilizando o Instagram, ou o Google, ou até mesmo o YouTube, como que eu vou chegar nesses clientes? Então, você vai ter que responder uma série de perguntas ali para você definir qual público você vai atender. Agora, você só imagina, se você for falar com público, com todos os públicos, você não consegue ser efetivo em nenhum, porque se eu falar com um jovem, é uma linguagem, se eu falar com uma pessoa que é adulta, é outra linguagem, e um idoso já seria outra linguagem. E por que segmentar te ajuda a ganhar mais? Porque é o seguinte, a partir do momento que a pessoa vê que você é especialista naquela determinada dor, ela vai conseguir dar mais valor ao seu trabalho. Então, vou trazer algum exemplo aqui, um exemplo de uma cliente nossa que ela é psiquiatra. E aí ela tinha um determinado... Ela falou assim, aí justamente na hora que a gente perguntou qual segmento você quer atuar, ela falou, não, qualquer pessoa que tem problemas, que precisa de um psiquiatra, eu quero ajudar. Falei, não, mas é interessante você saber qual segmento você pretende atuar. Aí nós fomos fazer a pergunta, falou, mas qual segmento seria melhor para mim? Eu falei, não, você tem que ver o que é melhor para você. Aí depende de você definir qual o segmento. E aí nós fomos olhar e falou assim, quais eram os clientes que eram mais comuns para ela. E aí nós analisamos a ficha de pacientes dela, e aí nós vimos que ela tratava muitos gerentes de banco. Dentre a lista lá, ela estava no começo de carreira, ela tinha uns 15 pacientes só. Só que ela viu que gerente de banco era recorrente para ela, porque um veio, gostou do atendimento, e aí indicou outro. E ela viu que aquele segmento era um segmento interessante para ela. E aí ela falou, poxa, como que eu vou conseguir chegar nessas pessoas? Eu falei, por indicação, porque normalmente essas pessoas, a gente costuma andar com pessoas do mesmo segmento que o nosso. E, além dessa parte da indicação, você tem um outro ponto que é importante, que é interessante você saber, vai falar assim, eu posso fazer eventos para essas pessoas, eu posso falar com diretores regionais de bancos, para eu fazer evento para falar sobre saúde mental com eles. Quais são os sintomas, como que eles podem amenizar aí possíveis sintomas, como evitar alguns tipos de estresse. E aí você vai fazer essa palestra e você vai conseguir captar e mais pessoas a conhecer o seu trabalho. E foi muito legal que ela conseguiu entender primeiro, né, qual é o segmento que ela tinha, e depois disso ela foi trabalhar em cima deste segmento, e ela viu que esse segmento é o que trazia mais retorno para ela. Só que só imagina, se ela já tem essa expertise com esses gerentes e tal, se ela fosse falar com outro segmento, por exemplo, quero falar com adolescentes, aí a conversa é diferente, é outro público. Então, é interessante você ter um segmento de clientes para você conseguir segmentar de fato na hora que você for direcionar o seu marketing. Qual estratégia você vai utilizar, quais são os mecanismos que você pode utilizar para poder chegar nessas pessoas. Aí agora falar um pouquinho da persona.
como que funciona a questão da persona? E qual que é a diferença aqui da persona, pensando em público-alvo? Qual a diferença dele, né? Aqui seria o seguinte, a persona, ela não é igual ao público-alvo, e a gente vai ver o seguinte, qual que é a diferença entre a persona e o público-alvo? O público-alvo, por exemplo, eu quero trabalhar com adultos de 35 a 45 anos. Esse é meu público-alvo, que ganham, em média, de 10 a 15 mil reais, por exemplo. Então, se eu for trabalhar dentro desse público-alvo, isso é uma coisa. Porém, a persona é a questão do exemplo que eu citei anteriormente, é a questão do gerente do banco. Esse gerente do banco, ele é a persona de fato. Então, aí você vai trazer alguns detalhes a mais. Vamos supor, esse gerente é o José, que ele tem 2 filhos, ele é casado e ele é gerente do banco X. E aí, com isso, a gente consegue saber como que o José se comporta. Você vai saber onde que o José frequenta, quais são os amigos dele. Então, você começa a criar alguma expectativa sobre isso para você conseguir chegar nele. Temos alguma pergunta aí? Tem. Então, eu vou abrir aqui para perguntas, que apareceu aqui uma pergunta. Qual é a pergunta? Então, vamos lá. Enquanto a gente está levantando aqui a questão da pergunta, eu vou seguir aqui para a persona. Como descobrir quem é a persona, a sua persona? Então, eu citei anteriormente, seria aquela questão de você saber, de fato, quem é os pacientes que você mais atende. Então, dependendo dos pacientes que eu mais atendo, eu consigo saber qual seria a persona. E também se você se sente confortável em atender esses pacientes. Porque muitas vezes pode ser um paciente que tem maior frequência, mas você não gosta de atender esse perfil de paciente. Então, aí não adianta nada. Então, você pode ter eu tenho bastante gerentes de banco que tem esse determinado problema. Mas, se você não curte aquele atendimento, e no começo de carreira é bem comum muitas pessoas atenderem todo mundo que aparecer pela frente. E aqui também tem uma questão importante que alguns médicos falam comigo na hora que estou falando sobre isso. A gente fala o seguinte, né? Você vai segmentar para tal segmento, o público-alvo seu é X e tal. Fala, mas e se aparecer uma pessoa de 25 anos, por exemplo, se o meu público-alvo é de 35 a 45? Eu não vou atender? Não tem como, eu tenho conta para pagar e tudo mais. Fala, não, você vai atender, não tem problema. Só que a parte importante é a seguinte, você precisa entender que essa pessoa que você vai atender não é o seu público-alvo, então você não vai fazer esforço para captar esse público. Mas, se ele aparecer, não tem problema, você vai atender, vai ajudá-lo e vai resolver o problema dele. Então, não é porque você está segmentando que você está excluindo os demais. Não, você só está agilizando para ter uma segmentação mais específica na hora de trabalhar com aquele cliente. E aí nós temos aqui 2 perguntas, que é como eu defino a persona ideal para a minha clínica? Isso aí depende, é muito particular. E por quê? Porque você tem que escolher, primeiro, qual que é o público que você vai atender. Então, eu quero atender o público A, público B, público C, público D. Então, você tem que escolher qual é o público que você pretende segmentar. E também qual região que você vai segmentar. E a idade também desse público. Então, é bem importante. E aí tem que ver o que te deixa mais confortável e o que você busca de fato. Então, você precisa entender de fato qual é o paciente que você pretende atender. Se você se sentir confortável, de 35 a 45 anos, então, show, vou atender esse segmento e vou seguir. Então, essa é a estratégia da persona ideal. Posso ter mais de um segmento? Isso é bem comum, pode sim, claro que pode. Porém, assim, vou trazer algumas questões importantes sobre essa importância dos segmentos. Então, por exemplo, eu posso ter lá a minha persona, é um homem que é casado, tem 35 a 45 anos e tenha filhos. Beleza. E uma renda de 10 a 15 mil reais por mês. Beleza, eu segmentei aqui. Eu posso ter gerentes de banco, posso ter contadores, eu posso ter advogados, eu posso ter outros médicos. Então, você consegue abrir bastante esse leque na questão do segmento. Então, não precisa ficar limitado a um. Porém,
As dores de um médico é diferente das dores de um gerente de banco, de um contador, de um engenheiro, de um programador. Então, cada um tem uma dor diferente. Então, isso é importante se saber dessa... Não abrir muito esse leque, porque senão, na hora que você for se comunicar via internet, você não consegue falar com a pessoa que você quer se conectar. Porque para você se conectar, você precisa entender um pouquinho mais sobre aquele segmento. Então, só imagina, se eu tenho 10 segmentos que eu atuo, logo é difícil eu me conectar com os 10 segmentos. Então, eu gosto, assim, não é uma regra clara, mas eu gosto de indicar pelo menos no máximo aí 3 segmentos, estourando 5. Mais que isso já começa a ficar difícil você conseguir criar rapport, né? A conexão com aqueles clientes. Preciso separar os tipos de tratamento de acordo com o meu público? Aí vai de cada profissional, mas o que eu vejo é o seguinte, sim, cada paciente, né, você tem que segmentar de acordo com o tratamento dele, não dá para... Então, uma receita pronta, né? Esse paciente sempre é assim, né? Porque a vida de todo mundo é diferente, cada um tem uma certa dor. Então, assim, cada paciente é de um jeito diferente, mas o que eu gosto de segmentar nesse modelo que eu trouxe para vocês é a forma de eu me comunicar com ele. Então, eu sei que esse perfil aqui, ele tem essas dores, esses sonhos, essas objeções, então é mais fácil eu conseguir falar com essa persona, ok? Deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma pergunta ainda. O que vale mais a pena? Atender plano de saúde ou particular? Na questão de plano de saúde, é interessante você fazer umas contas para ver se realmente faz sentido aquele plano de saúde para a sua remuneração. Por que eu quero trazer isso? Porque muitas pessoas no começo de carreira falam o seguinte, mas eu tenho poucos pacientes e não sei se vale a pena abrir um consultório ainda. E desses pacientes que eu tenho, eu vejo que a receita que eu vou ter se eu não atender plano de saúde vai ser muito pequena. Só que uma armadilha que o pessoal cai no plano de saúde é o seguinte, o valor é muito baixo que vai ser pago, se você for calcular a hora-sala, a hora que você vai ter lá com os custos de manter o seu consultório, pagando os impostos e o valor que é repassado pelo plano de saúde, no final das contas, eu já fiz algumas contas para algumas clínicas que elas acabam perdendo dinheiro. Vou trazer um exemplo claro. Eu tenho uma clínica que ela tinha um repasse de, acho que era R$70 da parte que o plano de saúde repassava para ela, só que o custo da hora-sala, os impostos, somando tudo, custava para ela mais ou menos R$80 por atendimento, ou seja, ela perdia dinheiro, ela pagava para trabalhar. Pode ser uma estratégia válida? Dependendo, sim, porque tem algumas pessoas, alguns médicos que usam uma estratégia que é a seguinte, ela usa isso para captar o paciente, e aí, dentro disso, ela vai arrastar para fazer um outro tratamento para outros segmentos. Então, vai fazer outros exames ou outros atendimentos particulares que aí tem mais valor agregado. Então, pode ser uma estratégia, mas tem que fazer bastante conta para não cair na armadilha do convênio, por conta, é fácil, o paciente vem e tá tudo certo. Porque muitas vezes você fica ali, a agenda tá lotada, você não consegue pensar em estratégias comerciais para poder crescer o seu consultório, porque você está com a agenda lotada. E nessa parte é a hora que tem que tomar um pouco de cuidado para você não pagar pagar para trabalhar, porque é a parte que o custo da clínica acaba sendo maior que o valor que é repassado pelo plano de saúde. Persona é o segredo do marketing certeiro. Nessa parte aqui é importante, só frisando aqui, que assim, quando você tem uma persona, você consegue desenhar de fato qual estratégia de marketing eu vou utilizar. Porque lá dentro do Facebook, que é da Meta, né, do Facebook, a Meta, dentro do Google, você consegue segmentar qual é a região, quais são a persona. Então, eu quero uma persona de tal idade a tal idade, com tal classe social, e aí você consegue segmentar tudo isso, então você vai investir um valor menor e já é segmentado para o seu público. Porque, assim, vou falar de um exemplo vai investir na Rede Globo. Se você for investir na Rede Globo, você vai falar para todo mundo, vários segmentos.
Só que daquelas pessoas a que você quer falar é um número muito pequeno. Você gasta um valor gigantesco para falar com muita gente, só que o público que te interessa é menos de 1%. Então, hoje a internet, né, tem crescido muito por conta disso. Você consegue falar com um público direcionado. Você fala diretamente com quem você quer. Então, muita gente fala, persona é o segredo do marketing certeiro, porque se você tiver a persona correta, você vai atingir exatamente quem você precisa. As perguntas eu respondo já agora. Vamos lá, falando das últimas perguntas aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Tá. Mas eu acabei de me formar e não é melhor eu atender tudo um pouco para pegar experiência? Faz sentido também. É importante essa questão de atender mais gente para ter um pouco mais de experiência. Porém, é aquilo que eu falei. Não pode lotar a agenda, porque senão depois você não consegue pensar em estratégias para poder fazer para não fazer o seu consultório crescer. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa parte, senão você fica ocupado, principalmente quando nós estamos falando de plano de saúde. Você está ocupado, mas não está ganhando um valor interessante. Então, você está ocupado, mas não está sendo produtivo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse conceito. Tenho que colocar nessa conta minha recepcionista, auxiliar e afins? Tudo. Todos os custos que envolvem a sua clínica ou consultório tem que entrar nisso. A recepção, condomínio, conta de luz, a limpeza, internet, tudo isso. A gente vai marcar uma conversa mais para frente que eu vou auxiliar, vou mostrar na prática como que isso funciona. Quais são as melhores estratégias, o que é custo fixo, o que é custo variável, para vocês saberem, o que eu utilizo para descobrir minha taxa hora-sala. Meu custo variável não entra, mas o que é custo variável? O que é custo fixo? Então, a gente vai tratar tudo isso aí daqui para frente. A gente vai conversar bastante sobre isso, sobre quais são as melhores estratégias. Então, todas essas despesas com auxiliar, contador, impostos, tudo isso entra nessa conta. Vale mais a pena abrir um consultório sozinho ou dividir espaços com outros médicos? Depende. Depende do seu volume de paciente. Então, se você tiver no começo de carreira, faz bastante sentido você abrir com outros sócios ou até mesmo utilizar coworking médico. Porque quando você abre com um coworking médico, é legal que você paga um valor pequeno pelo aluguel da sala, que fica à sua disposição, porém, você só paga um valor maior quando você vai utilizar de fato. Ou seja, vou trazer um número médio de custo de um consultório. Em média, R$4.000 para ter um consultório. Você vai pagar o aluguel, o condomínio, aí tem a limpeza. Então, só esses valores já custa mais ou menos R$4.000. Então, você fala, poxa, mas eu não tenho tantos pacientes no começo. Então, vale a pena ir para o coworking médico, que você vai gastar lá R$200 dessa taxa inicial, e depois você paga de acordo com o seu consumo. Se você tiver um consumo maior, aí você vai pagar um valor maior naquele consultório. Mas, dificilmente, para quem está no começo de carreira, eu indico fortemente pensar num coworking médico aí, que é interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Temos aqui que vale a pena ter redes sociais só falando de medicina, algo bem nichado? Eu faria É que, assim, tem alguns pontos de vistas. Eu, Rafa, eu gosto de utilizar uma estratégia é que eu compartilho pouco da minha vida pessoal nas minhas redes sociais. Então, eu falo mais sobre isso. Mas isso é por conta do meu perfil. Mas eu vejo que os perfis que têm mais sucesso é quando você compartilha as duas coisas. Você compartilha a vida pessoal, que é o lifestyle, e também a vida profissional, como que isso entra no dia a dia. Esses perfis têm mais engajamento. Aí você fala, Rafa, mas então por que você não faz isso? Porque eu não me sinto confortável em utilizar toda essa estratégia, porque eu falo, não, a minha vida particular eu gosto de manter privada. O pessoal do marketing aqui está tendo um ataque, falando assim, você deveria compartilhar mais sua vida pessoal no Instagram, ainda mais parte de estudos e tudo mais, rotinas e tal. Mas eu prefiro manter isso mais reservado. Mas eu vejo que isso gera muito mais engajamento, a galera gosta muito mais disso. Essa parte, tanto a parte que você consegue compartilhar o seu lifestyle e também a área da medicina. Isso é muito legal. Só não pode...
Ah, tá. Tá. Uma parte importante que o pessoal falou que só não pode se posicionar como especialista se você não tem um RQE, porque isso realmente pode dar dor de cabeça para vocês, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Deixa eu ver. Quais são os principais erros que os médicos e empreendedores cometem ao abrir um consultório e como evitá-los? Ótima pergunta. Ó, vamos lá. Os principais erros que eu vejo. Já abri um consultório com todas as despesas dele, que é o que eu falei. Abrir um consultório já com um passivo, né? Você já começa um mês devendo R$ 4.000. E aí, eu não tenho tantos pacientes assim no começo. Então, se você for para uma linha de cowork, você vai ter uma despesa fixa lá, vou colocar de R$ 300 no mês. Poxa, melhor eu começar o mês devendo R$ 300 do que eu começar devendo R$ 4.000. Então, esse é um erro comum. E como evitar é alugando o cowork. Então, ao invés de eu abrir meu consultório logo de cara, que eu não tenho uma carteira de pacientes grandes, eu pensaria em uma estratégia de cowork. Então, essa é uma forma de evitar. Outra parte também é o que eu vejo, que eu falo sempre com os médicos, falo, estude sobre empreendedorismo. Porque essa parte de empreendedorismo é muito importante para a classe médica, porque muitas vezes você fica focado só na parte técnica e não entende muito sobre negócios. E é legal, vou compartilhar muito sobre isso aqui, como que eu conseguiria fazer parceria se eu fosse médico, se fosse abrir meu consultório, como que eu faria a gestão, então várias coisas relacionadas a isso eu vou trazer para vocês aí também. Teve mais uma pergunta que é: quais são os riscos jurídicos mais comuns que os médicos empreendedores, mais comuns com os médicos empreendedores, e como evitá-los? O risco comum é não ter as licenças e os alvarás necessários para poder prestar o serviço. Nós aqui na Healthcare, nós gostamos de deixar claro que a maioria dos nossos clientes, eles prestam serviço em locais de terceiros, para evitar alvará de licença sanitária, bombeiro, alvará da Anvisa, enfim, outros alvarás. Aí você evita, quando você fala que você vai prestar serviço em locais de terceiros, é mais fácil você utilizar a estratégia do que você ficar pagando aquelas taxas de lixo e tudo mais, sem estar utilizando. Então, esse ponto é importante. E está documentado. E se você for prestar serviço de fato no seu local, tá com todas as licenças, porque é muito importante isso aí, porque eu já vi consultório ser fechado e processos por conta de falta de licenças. É isso mesmo, tá? Como cobrar mais dos meus pacientes no início de carreira antes de eu ter um nome grande no mercado? Então, essa parte é importante você já ter Você tem que construir o nome. Eu tenho muitos médicos que são recém-formados e estão aí bem no começo de carreira, só que já está construindo um nome poderoso na internet. Como que eles estão construindo? E sem muito dinheiro. Fazendo lives, fazendo bastante conteúdo, produzindo muito conteúdo no Instagram, porque isso faz elevar, né, a autoridade. Porque você elevando a autoridade, automaticamente o pessoal pensa assim, não, esse médico eu sei que custa mais caro, porque eu vi que ele tem bastante conhecimento, ele compartilha bastante conhecimento na internet, ele é famoso, e aí com isso ajuda a elevar os preços mesmo com começo de carreira. Eu tenho uma cliente que ela é recém-formada, ela tem 4, 5 meses de formada, e ela já consegue cobrar na consulta dela R$ 500, e ela já falou que no segundo semestre ela vai aumentar para R$ 1.000, porque ela está com a demanda grande. Por quê? A questão do preço tem uma questão do mercado que é a oferta e demanda. Então, se tem muita oferta de médico e a demanda é baixa, logo o preço tende a ser menor. Agora, se você é um profissional que é procurado por muita gente, já não tem espaço na agenda, logo o seu preço você pode subir, porque a sua demanda é maior do que a sua oferta. Então, você consegue ajustar os valores aí. É importante fazer esse trabalho no marketing que vai te ajudar nessa parte. E aqui falando o que eu preciso correr atrás primeiro, dos alvarás, ou abrir a PJ, assim, deixa eu reformular a pergunta que eu li errado. O que eu preciso correr atrás primeiro? Os alvarás, ou abrir a PJ para trabalhar no meu próprio consultório? Seria o seguinte, vamos lá. Primeira coisa que você tem que correr atrás é conseguir um local. No caso, se você vai abrir seu próprio consultório, você já precisa conseguir o local, para a gente conseguir o número do IPTU desse local, para depois a gente abrir a empresa, aí depois da empresa aberta, registrou na Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura, registrando o CRM, aí depois, se estiver tudo legalizado,
aí nós vamos registrar lá na Anvisa e no CNES, que é o Cadastro de Empresas de Saúde. Então, aí depois disso, faz esse ciclo, aí já vai estar tudo liberado, você vai poder trabalhar tranquilamente. Certo? Acho que é isso de perguntas. Foi bastante pergunta, foi muito bom. Galera, obrigado aí, vamos lá. Teve mais uma aqui, ó. Ah, apareceu aqui. Obrigado. Quando vai ser a próxima? Nós vamos lançar um vídeo toda quarta-feira. Vai ser quarta-feira. A gente vai lançar um vídeo no YouTube. E aí vai ser uma aula, uma conversa mais falando sobre essa parte de consultórios também. Mas na segunda-feira vai ter uma live. Toda segunda-feira vai ter live. Toda semana, 2 vezes no YouTube. Toda semana a gente vai estar 2 vezes no YouTube. Nas segundas-feiras teremos a live. E aí, em breve, a gente vai trazer participantes e vai ter outros assuntos também. E é legal na segunda que vai dar para ter um bate-papo para a gente conversar. Vocês podem mandar as perguntas aí pela live. E na quarta-feira a gente vai soltar um vídeo no YouTube também, que é um conteúdo sobre isso. E amanhã à noite nós temos um evento, Me Formei Agora, às 19 horas. Então, a gente, lá no nosso Instagram, entre em contato lá no perfil do Instagram, a gente tem essa informação para poder compartilhar. O pessoal do Instagram também vai ter o evento amanhã, o Me Formei Agora, às 19 horas. Vai ser legal, por quê? Lá nós vamos falar sobre todos os assuntos que envolvem a parte burocrática das empresas médicas. Então, nós vamos falar de CLT, do PJ, de falar de residência, como funciona a tributação da PJ, qual é a melhor estratégia que eu vou utilizar? Simples Nacional, lucro presumido, o que é isso, Simples Nacional, lucro presumido? São as estratégias que a gente vai utilizar. E amanhã, né, às 19, vamos compartilhar tudo isso e também vamos esclarecer várias outras questões aí de quem vai para a residência, por que paga aquela tributação, aquilo é um tributo, é uma contribuição social, como que eu consigo me livrar disso, como que eu consigo pagar menos imposto dentro da lei. Então, amanhã a gente vai falar muito sobre isso. Amanhã, às 19 horas, temos um encontro marcado. E gratuito, mas só para quem se inscrever, que aí vai receber o link, vai entrar no grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp a gente vai compartilhar essa informação. Beleza? Galera, muito obrigado aí pela participação de todos. São as primeiras vezes que nós estamos conversando aí. Onde que consegue o link, Yas? Descrição. Na descrição do vídeo, vai ficar o link aí e a gente vai deixar também um link no Instagram também. No Instagram também vai ter um link. Beleza? Obrigado aí. E aí, vamos continuar aí com isso aí. Vamos ajudar vocês a economizarem na parte tributária. Grande abraço a todos aí. Obrigado pela participação. Não, acho que pausa. Encerrar a transmissão. Encerrar.